Não, eu acho que um ponto interessante que a gente colocou na trilha da Escola do Trabalho, na trilha de quero ser promovido, né, que é o assunto de hoje aqui, a gente fez um mapeamento, né, essa aula eu coloquei lá, das competências, que são mais de 20 competências, que são as mais demandadas pelos recrutadores. E dentro da empresa, quando eles avaliam assim se a pessoa está apta ou não. A gente listou essas competências, elas vão colocando. É uma regra para todas as empresas? Funciona não, mas é bom a gente ficar de olho nessas competências, porque não é só sobre o conhecimento técnico, as habilidades, o famoso hard skill, né? Você, o com que sabe mexer, mas é o como também. Uhum. Como que é a tua relação interpessoal? Como que você acolhe as outras áreas? Como que você delega quando você sai de férias? Você deixa lá bonitinho ou não? Sabe? Como que você passa o bastão? Como que você aprende coisas novas? Até o como recrutar tá mudando, né? Então, um Totalmente. grande exemplo é a GUP, que é uma plataforma de recrutamento e seleção. Não é mais só isso, né? Agora a gente tem Aham. mais 2 plataformas, mas o nosso maior core é recrutamento e seleção. E a gente está revendo, desculpa, revendo todos os produtos, entendendo como que funciona lá dentro, porque já não está mais funcionando da melhor forma possível. Porque a gente criou uma solução de diversidade e os recrutadores não usam. Então, Que é, como por que exemplo, às cegas, assim, ou a entrevista na cega? verdade, é um formulário que você preenche dizendo seus recortes, e aí a gente deixa a empresa filtrar só quem é do recorte. Então, posso filtrar só pessoas negras para poder fazer uma vaga afirmativa. Entendi. Só que não é todo mundo que usa. Então, como é que a gente fomenta isso também, né? Eu acho que as scale-ups hoje têm essa força também de puxar o mercado no sentido correto. Então, eu sinto muito que a gente tem essa força, porque a gente tem 3 mil clientes. Então, se a gente consegue fazer esses 3 mil clientes pensarem em diversidade, a gente está levando muita gente. É 40% do market share. Mas deixa eu fazer uma pergunta só de curiosidade aqui. Quando faz o primeiro filtro, o primeiro filtro é as pessoas serem pretas? Ou o primeiro filtro é ter as capacidades que a vaga pede, aí depois ser pretas? Então, o que acontece? A GUP, ela trabalha com inteligência artificial, né? Ela faz o match da vaga, do job description com o currículo. E aí ela ranqueia os candidatos, todos os candidatos. E aí, depois disso, você pode fazer o filtro. E aí você pode ter um ranking só de pessoas negras. Um ranking só de... Interessante. Porque a gente entende que reparação histórica é isso, né? Porque se eu comparar um currículo de uma pessoa branca com uma de uma pessoa preta, normalmente a pessoa branca vai estar num ranking maior do que a da pessoa preta. Porque o ranqueamento é feito por várias outras coisas. Inglês, né? Depende do que a empresa botou lá. Então, por isso que é importante não só o produto em si, mas o como a empresa está fazendo. Porque se a empresa não entender que ela precisa rever os requisitos dela, por exemplo, o match não vai estar justo o suficiente para poder trazer pessoas de recorte de diversidade. E aí a gente testa isso internamente, né? A gente consegue testar lá. Hoje a gente consegue tirar os relatórios e entender quais são os vieses que a gente tem. E aí a gente cria projetos para poder quebrar esses vieses. E aí a gente vai vendo que o relatório vai realmente mudando, que é muito legal. Pô, que interessante. E quando você... como é que está a dinâmica de observação disso? Você percebe realmente que o turnover diminui? Isso tem impacto positivo na operação da empresa? Como é que... Hoje a gente tem indicador para tudo, né? Eu tenho 10 OKRs que eu acompanho. E aí, dentre eles, tem a parte de contratação e a parte de desenvolvimento. E aí, para a gente medir o desenvolvimento, se as pessoas estão querendo ficar na empresa, a gente mede o turnover por recorte também. Então, agora a gente já está observando, será que a gente está perdendo muitas pessoas negras? Como é que está sendo? E agora a gente está conseguindo perceber que a gente está conseguindo manter. Porque aí tem várias outras coisas que a gente faz, né? Os grupos de afinidade, programa de aceleração de carreira. E as pessoas estão vendo que elas têm futuro ali dentro, então ficam. E é o que não está acontecendo muito no mundo, né? A gente está perdendo muitas pessoas de recorte porque elas estão sendo muito disputadas entre as empresas. Que eles querem aquela pessoa que é preta, mas que tem um currículo de uma pessoa branca. A empresa não quer desenvolver uma pessoa negra, né? Não quer dar salvar os gaps, né, que a gente tem durante a nossa vida. E a gente está tentando fazer o caminho oposto, que é desenvolver essas pessoas dentro da própria empresa para elas ficarem. Que é muito mais fácil do que pegar uma única pessoa que tem lá, né, que estudou em Harvard e tudo mais, e é preta, do que desenvolver uma pessoa que estudou EAD, mas que é ótima, né, no trabalho e tudo mais. Porque normalmente a gente tem esse viés, né? Fez EAD, não vai desenvolver bem. Mas a gente está testando outras frentes para entender que isso é um viés mesmo. Quando você fala, aí eu vou
puxar o tema da nossa conversa aqui mais para sua realidade. Quando você fala que uma pessoa preta, ela para ser promovida, ela tem que fazer 2 vezes mais do que uma pessoa branca, o que você entende de fato que é importante essa pessoa fazer 2 vezes mais com uma pessoa branca? Exatamente tudo? Tudo. Tudo. A gente sempre tem que fazer mais porque parece que a gente está sempre em débito, sabe? Já que você não tem inglês, você tem que fazer todas as outras coisas. Já que você não tem um intercâmbio, você tem que fazer as outras coisas. E a gente sempre fica querendo compensar. Isso acontece muito com mulheres também, né? As mulheres sempre têm que se mostrar mais para poder aparecer e serem promovidas. Uhum. Isso é uma tendência mesmo. E é horrível, né? Porque a sensação é que você nunca é capaz de ganhar aquela promoção. Uhum. Porque essa discussão eu tô pensando pelo lado de lá, tá? Dos argumentos que eu já vi do outro lado. Porque no final do dia, você tem que olhar para a produtividade da empresa, né? E você fazer com que essas coisas, elas andem juntas. Muitas vezes a gente distorce esse discurso na medida que, eu preciso atingir, preciso que os funcionários entreguem, mas eu também preciso desenvolver pessoas, né? Então Aí tem um ponto bem crucial que o gestor precisa perceber quando ele contrata uma pessoa de recorte. Normalmente, o como de uma pessoa de recorte vai ser diferente de uma pessoa padrão. Legal. E isso não quer dizer que ela não vai chegar no mesmo resultado. Mas muitas das vezes a empresa quer pegar a pessoa e transformar ela naquele padrão ali para fazer o como que a empresa está acostumada. E às vezes o como que ela vai fazer vai trazer uma inovação, vai entregar o resultado, talvez até mais, e ninguém está enxergando, entendeu? Então, por isso que é importante ter uma pessoa de diversidade olhando para tudo. Por exemplo, a gente tem uma área de CS lá na GUP. E aí temos várias pessoas lá e a gente fala muito sobre diversidade, a gente é uma empresa de RH. E aí uma mulher preta, ela desenvolveu um projeto lá para a gente fazer um onboarding com uma pessoa do mesmo recorte para a pessoa poder acelerar mais. Então, toda vez que entra uma pessoa preta lá, a gente pega uma outra pessoa preta que está se desenvolvendo bem, que tem a cultura, para acompanhar essa pessoa, para ajudar ela a andar, né, na parte da cultura mesmo. E isso funcionou muito. E então, ela teve uma percepção, né, quando ela entrou ali, que estava faltando alguma coisa. Porque, mal ou bem, a gente tem uma vivência que acaba acarretando outras coisas pra gente. Então, ela fez o Guide Me lá do Guide. Exatamente. E aí, se eu sou uma mulher preta e eu tô lidando com um cliente que é racista, eu fico muito mais vulnerável, né? Minha saúde mental fica ruim, eu fico ansiosa, tem várias coisas que vão acontecendo. Então, por isso que a gente precisa olhar para o todo e entender por que aquela pessoa não está se desenvolvendo tanto quanto a pessoa padrão. Porque muitas das vezes isso não é visto, né?